Saudações fraternas e amigas a todos. Deus não olha passaportes. Ou então, a dignidade humana não perde valor quando atravessa as fronteiras. São palavras cortantes do Papa Leão, referindo-se aos nossos irmãos imigrantes. Eu não sei se pode fazer alguma ligação entre as palavras do Papa e o Evangelho de hoje, mas ao ler a página de Mateus 13, 24, 43, para este domingo 16º, pensei nessas palavras do Papa Leão, proferidas num dos portos das Canárias, ponto de passagem de muitos migrantes que buscam uma vida mais humana. Sim, eu não sei se as palavras têm a ver com o Evangelho de hoje, ou se pode fazer essa ligação entre as palavras do Papa Leão e o Evangelho de hoje. Mas ao pensar nos trabalhadores que sugeriram ao dono do campo que mandasse arrancar o joio que, entretanto, tinha nascido e crescido no campo de trigo, pensei, não será que para muitos governantes de hoje os imigrantes são uma espécie de joio que deve ser arrancado? Vamos ler juntos a primeira parte do Evangelho deste domingo. Jesus disse às multidões mais esta parábola. No reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também um joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? Ele respondeu-lhes, foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos, queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele, não suceda que, ao arrancar-te o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até a ceifa. E na altura da ceifa, direi aos ceifeiros, apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. E ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Há uma frase nesta página do Evangelho de hoje que vai escandalizar e incomodar muita gente santa e justa, entre aspas. A frase é, deixai-os crescer ambos até a ceifa. Por outras palavras, Jesus, com esta parábola, está a dizer-nos que não existe uma igreja perfeita. Por isso tem sentido a antiga e célebre frase, assumida pelo Concílio Vaticano II, pelo Papa São João Paulo II, pelo Papa Francisco e pelo Catecismo da Igreja Católica. A Igreja é santa e pecadora. O Papa Leão explica, não existe uma Igreja pura, separada da terra. Mas o Papa acrescenta que, apesar dos erros dos seus membros, a Igreja que é santa em muitos outros dos seus membros, conduz a Deus. É verdade que Jesus lança o desafio muito claro. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isto está em Mateus 5, 48. Mas isso nada tem a ver com o perfeccionismo dos fariseus de ontem e de hoje. O ser perfeito está muito bem explicado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus explica que ser perfeito é fazer como o Pai faz. E o que é que Ele faz? O Pai faz brilhar o sol sobre maus e bons.
O sol de Deus Pai é o sol do seu amor, que é para maus e bons. É o mesmo Papa que diz que a Igreja é uma comunidade de homens e mulheres que partilham as mesmas alegrias e as mesmas dores de serem cristãos, com as suas virtudes e defeitos, anunciando o Evangelho. Ora, isto mexe com a pastoral da chamada Igreja Perfeita. Digamos que a tentação de construir uma igreja perfeita serpenteia dentro de todos nós e é perigosa. A palavra de hoje é um convite a superá-la. A mesma tentação pode tomar conta de alguns projetos de sociedade que pretendem construir o paraíso na Terra. Também o Papa Francisco disse algo que terá escandalizado muita gente santa e justa, entre aspas. É preciso cuidar do trigo e do joio. Aqui, é preciso explicar, aqui, por joio, devemos entender aqueles homens e mulheres que as leis da imigração consideram joio. O Papa diz que é preciso cuidar desse joio, entre aspas. O convite que o saudoso Papa fazia era que a Igreja deve cuidar das ovelhas que estão no recinto, mas também das que fugiram do recinto, dos que nunca fizeram parte desse recinto e dos que algumas sociedades de hoje consideram escória da humanidade, ou seja, os imigrantes. Sim, porque em alguns países do continente americano e em outros do continente europeu, os imigrantes são vistos como uma espécie de joio, planta daninha que ninguém plantou, mas que apareceu abusivamente, entre aspas, sem autorização nem passaporte. Mas voltando ao Papa Leão, a dignidade do ser humano não tem passaporte. E é por isso que o Papa diz que Deus não controla passaportes.